Olá, turminha do oitavo ano. Estamos aqui de volta com mais uma aula de português, né? Vamos hoje falar um pouco sobre figuras de linguagem e formação de palavras, principalmente quando estas palavras formadas por meio da composição. Vocês vão compreender melhor a partir do próximo slide, ok? Vamos retomar um pouco do assunto passado, né, como forma de revisão também, em que a gente trabalhou os tipos de discursos, né? Trouxe essa questão em um dos slides, na aula passada, e em que pedia aí identificar o discurso utilizado em cada enunciado como direto ou indireto. No item A, o vendedor informou: eu garanto a marca desse produto. Então aqui está a resposta. No caso, discurso direto. Por quê? Porque o narrador reproduz a fala da personagem, ok? O item B é um discurso indireto. O vendedor informou que garantia a marca daquele produto. Observe aqui que o informou é um verbo de locução, certo? Como eu expliquei na aula passada. A patroa disse-lhe que não queria aquela funcionária em sua casa. Outro verbo aqui aparecendo, ó, verbo de locução. Disse-lhe: não quero aquela funcionária aqui na minha empresa, disse a patroa. Então aqui, não quero aquela funcionária, está mostrando a voz da própria personagem, o narrador falando o que ela disse, ok? No próximo slide também pedi que vocês analisassem esse poema, Retrato, da Cecília Meirelles. Ela traz nitidamente aqui o discurso direto, enquanto esse texto ao lado vai trazer o discurso direto, ok? Ó, disse-lhe, tá vendo? O homem entrou na loja, saudou o vendedor e lhe disse que estava procurando vestido para sua mulher. Então aqui neste início aqui, a gente percebe que existe verbos de locução, ok? No próximo slide nós vamos retomar a aula a partir das figuras de linguagem. A gente começou a aula passada, não deu tempo. Nós vamos falar um pouco sobre o eufemismo e outras figuras de linguagem que vai aparecer no contexto de alguns textos que vocês vão lendo, ok? Vocês vão ler um texto hoje e automaticamente essas figuras de linguagem vão aparecendo, ok? O eufemismo é a atenuação de uma ideia desagradável, rude ou triste, por uma ideia mais suave, como eu havia falado na aula passada. Ele vai trocar um termo mais pejorativo por um termo mais suave, um termo mais duro, um termo mais cruel. Aqui na personagem, na imagem, a personagem é uma personagem fofoqueira e ela quer descobrir a história de todo mundo. Então ela vai usar esse termo dizendo: fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então perceba que ela vai trocar o termo fofoqueira, que é um termo mais duro, mais cruel, pela expressão produtora de biografias. Perceba que a gente nem dá para perceber que aí o eufemismo é trabalhado, certo?
Na charge, assim, uma explicação de fofoqueiro é usada para suavizar o discurso, ok? Aqui nós trabalhamos também essa parte, não sei se vocês lembram, e esse pequeno texto, em que ele vai trabalhar o eufemismo, mostrando a morte da mãe, né, da mãe do dono da chácara, né, com mais suavidade. Primeiro ele conta que o papagaio, da morte do papagaio, depois dos cavalos, né, da casa que pegou fogo, né, do incêndio que houve, né, e depois do assassinato. Então aqui ele suavizou mais, né? E nós sabemos que as figuras de linguagem estão presentes em nossas vidas, tanto nos textos como na nossa fala. E para vocês ficarem mais a par deste assunto, eu trouxe a definição. A gente já viu isso nas aulas anteriores, mas vamos recordar. As figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo. Exploram o sentido não literal das palavras. Realçam sonoridade, que vocês vão ver em outros tipos de figuras de linguagem, como a literação, como a assonância. A gente vai ver no decorrer deste ano todas essas figuras de linguagem. Mas por enquanto, o que o livro está pedindo, está cobrando, é a metáfora, a comparação, a ironia, a personificação, aquelas que a gente já teve a oportunidade de estudar. Vimos também a hipérbole, né, que trata-se de exagerar uma ideia com a finalidade enfática. Por exemplo, trouxe aqui o exemplo: estou morrendo de sede. Ninguém morre de sede, a gente apenas fica com muita sede. Então essa palavra morrendo traz essa ideia de muita sede. Não vejo você há séculos. Nenhuma pessoa consegue ver muitos séculos. Então só essa ideia por trás dá aquela ideia de exagero, certo? No máximo a gente sente saudade por um mês, 2 meses, enfim, anos, mas séculos é muita coisa. Outra figura de linguagem que a gente trabalhou recentemente foi a personificação, né? Que consiste em atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos. Como, por exemplo, eu trouxe aquele exemplo: o asfalto beijou a sola do meu sapato. Eu troquei o beijou, o danificou a sola do meu sapato. E beijou é uma expressão que consiste em atribuir a eu os seres inanimados, no caso do sapato, ok? O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então perceba aí que houve aí uma inversão. Em vez das crianças olharem, no caso quem olhou foi o jardim, ok? Então a personificação vai trazer essa ideia. A metáfora consiste em empregar um termo significado diferente do habitual. Por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Jamais um pensamento pode ser um rio. Então traz essa ideia de dizer que uma coisa é outra, ok? A comparação vai utilizar esses termos aqui, ó, como tal qual, assim como, que nem, né? E trouxe aqui uma frase do Chico Buarque: e flutuou no ar como se fosse um príncipe. Chico Buarque.
A ironia, né, vai trazer aquele recurso que consiste em afirmar o contrário daquilo que se diz ou que se pensa. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Então, aqui nós vamos perceber que ele quer dizer o contrário, que ele era mal educado, ok? E a formação das palavras. A gente percebe que é uma união de duas ou mais palavras que juntas formam outra. Eu digo muitas vezes que, por exemplo, o pai é Raimundo e a mãe é Luísa. Aí nasceu uma menina, eles colocaram Raíza ou Raíssa, pegando a formação dos dois nomes. Então, traz essa ideia, a composição. Só que aqui vai ter dois tipos de composição, a justaposição e a aglutinação. Professor, quando é que isso ocorre? Nós vamos ver no próximo slide. A composição por justaposição são aquelas palavras que unem-se, geralmente através de um hífen, ou mantêm a autonomia da acentuação. Fora da lei, por exemplo, arroz doce, batata doce, madrepérola, estrela do mar, cavalo de aço, enfim, são essas palavras que a gente coloca um hífen no meio, pão de açúcar, ok? E por aglutinação, vai se perder aí alguma letra da palavra. Aguardente, por exemplo, é a água mais ardente, nesse contexto. Fidalgo, é filho de algo. Girassol, percebam aí que a palavra girassol contém dois S's. Então, surgiu da palavra gira mais sol. Quando foi formada essa palavra, ganhou mais um S. Embora, em boa hora. Perceba que essa palavra, embora, perdeu o H, né? E o R e o A aqui foi também foi aglutinado, ok? Vinagre é vinho mais acre, então virou vinagre. E é isso, pessoal. A aula de hoje é sobre isso. Vai abordar bastante este último assunto. Preste atenção nestes slides que vocês vão conseguir resolver as atividades de hoje. Composição por aglutinação ou composição por justaposição. É fácil e prático de ser resolvido o conteúdo de hoje, ok? E pessoal, as páginas 53 e 54. Amanhã vou pedir que vocês continuem fazendo as páginas, que é o mesmo assunto. Eu acho que não há necessidade de eu estar explicando. Então eu vou fazer uns slides aqui corrigindo a matéria de hoje. Aí amanhã vocês continuem fazendo da página 55 e 56. Vai até 57, viu? Aí amanhã vai ser a correção dessas atividades, ok? Mas eu vou postar no finalzinho da tarde. Na verdade, não amanhã, segunda-feira, né? Porque amanhã nós não temos aula. Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.